Faltam 15 minutos para as 9 horas da manhã e temos o prazer, eu, Renan Suquevicius, aqui do estúdio de São Paulo, e Mário Dias Ferreira do estúdio do Rio de Janeiro, de conversar com Marcelo Duó nesse sabadão por aqui para falar de seleção brasileira, expectativa de convocação que vai acontecer na quarta-feira, 1º de outubro, para jogos disputados na Ásia. Não é isso, Duó? Bom dia para você. Bom dia Renan, bom dia Mário, tudo jóia para todo mundo que está vendo e ouvindo a Band News FM, saudações. O Brasil, a seleção brasileira, talvez vivendo o seu melhor momento nesse ciclo todo bagunçado, né, de 2022 para cá, pegando duas seleções da Ásia, né, que não são exatamente o tipo de adversário que a gente gosta, mas de certa maneira não deixa de ser um teste. E a gente vai observar um pouquinho do que o Ancelotti está pensando, né, porque uma coisa é você convocar o time num campeonato que você precisa avançar, você precisa pontuar. O Brasil chegou ali a correr um certo risco quando o Ancelotti chegou, depois não mais, se classificou, os últimos 2 jogos já meio que valeram como amistosos, mas o Brasil encerrou bem a eliminatória, né, jogando um bom futebol. Vamos ver o que ele está pensando. Não teremos Neymar, certamente não teremos Neymar, mas se ele vai manter a base que ele já está criando, ou se ele vai testar jogadores, porque vem aí a Copa do Mundo e ele precisa conhecer gente. Vamos ver qual vai ser o pensamento dele, né? E ele tem jogadores, apesar da temporada europeia tá começando agora, né, que ele conhece muito bem do Real Madrid, o Vini Júnior, o Rodrigo, mas que não estiveram nas últimas convocações. E no time deles, mesmo com o protagonismo do Vini Júnior, agora banco de reservas. O próprio Rafinha, que disputou aí o título de melhor do mundo, não recebeu votos para ser o The Best. Ele é outro jogador que vem figurando bastante, mas não tá gozando tanto daquele sentimento do torcedor. Por exemplo, Zico, numa entrevista ao Romário, citou qual seria o ataque dele preferido, não citou o Rafinha. Colocou se o Neymar tivesse em boas condições com Luiz Henrique, Rodrigo e Vini Júnior. O que você acha dessa opinião aí do Galinho de Quintino, hein? A gente tem que respeitar sempre, né? O que o Zico fala, a gente tem que respeitar, né? Acho que, assim, o Rafinha, ele joga diferente na seleção brasileira do que ele joga na Espanha, porque ele joga em funções diferentes, que o Brasil tem muito ponta, né? E agora com o Luiz Henrique, eu acho que o Luiz Henrique tem que ser titular da seleção brasileira. Acho que o torcedor que está vendo a gente, ouvindo a gente, não tem nenhuma dúvida disso. Acho que o Paquetá entrou bem, deve voltar a ter chances, não só como convocado, mas como titular. Agora o Vinícius primeiro precisa decidir a vida dele, né? Parece que ele não quis renovar de cara com o Real Madrid. O Vinícius vive um momento turbulento, vamos dizer assim, da carreira dele, e precisa pensar na vida. Acho que hoje ele, para a seleção brasileira, ele não tem sido útil. Isso é uma verdade que a gente precisa dizer. Que ele precisa estar dentro do grupo, vamos dizer assim, dos convocados, precisa, porque é um dos nossos melhores jogadores. Agora, jogar, atuar efetivamente, nesse momento eu não sei o quanto ele realmente tem merecido. Aliás, na seleção brasileira ele nunca fez algo de muito relevante, a gente tem que dizer isso aqui também, em relação ao que ele faz no Real Madrid. Então o Brasil tem muita gente daquele lado, né? Tem o Estevão do lado direito, tem o Gabriel Magalhães do outro lado, e o Paquetá agora para jogar de 10, ele encaixou no time. Então o Brasil do meio para frente, ele tem muita opção. Ele vai poder testar muito esquemas, jogadores. Eu acho que ele vai chamar esses caras para jogar, mas eu sinceramente, eu acho que o Neymar é uma ilusão de ótica que nós temos há muito tempo. E eu tenho muitas dúvidas se o Neymar estará na próxima Copa do Mundo, gente. Sinceramente, assim, eu tenho até preocupação com o Vini, essa última lesão, extracampo dele. Então, assim, é lógico que tem influência. É uma geração, né, que tem influência. essa influência do extracampo. Faz parte, mas o Vinícius ainda tem bola para jogar, tem físico para jogar, tem condição de se recuperar, e o Ancelotti foi o cara com quem ele jogou melhor na vida. Então existe uma esperança, né? Agora o Neymar não mais. Eu acho que o Neymar não dá mais. Essa última lesão dele, uma lesão mais séria. Ele não conseguiu fazer o que ele tentou fazer nesse ano de 2025. São 6 meses para uma Copa do Mundo, né? Então eu acho, pelo pensamento do Ancelotti, de valorizar o coletivo, eu tenho sérias dúvidas se o Neymar estará na próxima Copa do Mundo. Deixa eu atender aqui um pedido de um ouvinte nosso, ele quer saber a sua opinião, o Felipe do Paraná. Vitor Roque tem espaço na seleção? Já dá para pensar em testar, eu acho. Porque o Brasil, assim, ele tem centroavantes
diferentes, né? Ele não tem um 9-9 bom, não tem, um camisa 9 mesmo, aquele fazedor de gols, não tem. O Vitor Roque, ele não é exatamente um 9-9, porque ele se mexe muito, ele é um João Pedro com mais força física e velocidade, principalmente. Eu acho que caberia testar. E eu acho que é um nome que, de repente, pode pintar. Né? Aí é que a gente vai ver. A gente vai pegar duas seleções mais fracas, né? Coreia do Sul e Japão. Japão dá trabalho, mas fora daqui, por que não testar, né? Porque depois, aparentemente, a CBF quer jogar com seleções que estão disputando, seleções europeias, mais fortes. Então, acho que é hora que ele vai ter que ver gente. Não dá para ele fechar um time agora. Então, eu não me surpreenderia se ele chamasse o Vitor Roque na convocação do dia 1º. O Caio Jorge teve uma infelicidade da lesão, né? Porque é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Muito bem no Cruzeiro, mas ele não conseguiu ser testado. Entrou um pouquinho e já teve um problema. Também depois o outro jogo seria contra a Bolívia, fora de casa, é sempre difícil você analisar, né? Exatamente. Ele acabou dando um pouquinho de azar. Mas o Vitor Roque, como ele é utilizado no Palmeiras, é uma função interessante para uma seleção brasileira em alguns jogos, né? Que é o cara da força física que vai puxar os zagueiros e os laterais para o canto do campo com muita correria, com muito vigor, né? O Vitor Roque tem muito vigor e faz gol, né? Tem feito os gols no Palmeiras. Se ele for usado na função que ele joga no Palmeiras, porque a seleção tem essa coisa, né? O cara vai para a seleção, parece que o treinador não assiste jogo do cara, né? Bota para jogar em outro lugar, de outro jeito. E aí o cara não vai render a mesma coisa, evidentemente, né? Então, se for chamar o Vitor Roque para ser aquele 9 que fica o Pedro, vamos dizer assim, do Flamengo, não vai rolar, né? Mas se ele chamar para jogar do jeito que ele o seu perfil, característica de jogo, eu acho que ele pode ajudar, né? E eu acho que em algum momento também o Pedro tem que fazer parte dessa lista, né? Marcelo Duó, narrador da Band News FM, muito obrigado por trocar essa ideia com os nossos ouvintes, com a gente aqui neste sabadão. Volto sempre, viu? Obrigado, meus queridos. Bom sábado, bom final de semana para todos vocês, para quem está ouvindo a Band News FM. Amanhã estaremos juntos para apenas um Corinthians e Flamengo na Band News FM e vamos ficar de olho nessa convocação no dia 1º. Valeu. Muito bom. Até mais.